Santa Casa do ano de 2019. Fala o seguinte: algumas pesquisas estudam o uso do cloreto de amônio na medicina veterinária para a prevenção de urolitíase em ovinos, doença associada à formação de cálculos no sistema urinário. O cloreto de amônio, de massa molar 53,5 gramas por mol, é um sólido cristalino que apresenta a seguinte curva de solubilidade, tá? Aqui, na verdade, já está meio marcado algumas coisas, tá? Só para a gente poder adiantar na hora de fazer o exercício. Vamos lá. Uma solução aquosa saturada de cloreto de amônio a 90 graus Celsius com massa total de 1.360 gramas foi resfriada para 50 graus Celsius. Uma segunda solução aquosa com volume total de 100 ml foi preparada com o sólido obtido da cristalização da primeira solução. Considerando que a cristalização foi completa no resfriamento realizado, a segunda solução aquosa de cloreto de amônio tem a concentração próxima de. Bom, a gente vai dividir esse exercício em duas partes, tá? A primeira parte, ela vem até aqui, a segunda parte é dessa linha em diante, tá? Que é quando a gente trabalha com a segunda solução. Então, primeiro, né, vamos determinar quanto que vai ser cristalizado de cloreto de amônio nesse resfriamento de 90 para 50 graus Celsius, tá? O que eu preciso colocar aqui que é importante para a gente entender? A solubilidade, né, desse sal nessas duas temperaturas diferentes. Então, a 90 graus Celsius, se a gente olha aqui no gráfico, ó, é 70 gramas de cloreto de amônio para cada 100 gramas de água. Então, vou colocar aqui, ó, 70 gramas, e aí eu vou colocar do sal, tá bom? Que é o cloreto de amônio, para cada 100 gramas de água. Perfeito. Mesma coisa eu vou fazer aqui a 50 graus Celsius. A solubilidade, de acordo com o gráfico que eu já tracei aqui, é 50, tá? Então, ou seja, significa que a gente consegue dissolver 50 gramas do sal em 100 gramas de água. Beleza, tá. O que vai acontecer, gente? Vamos pensar em termos de desenho, o que pode acontecer. A gente tem uma solução aqui que ele fala que é uma solução aquosa, ó, solução aquosa saturada a 90 graus Celsius, ou seja, eu tenho a quantidade máxima de cloreto de amônio dissolvido aqui, tá? O que acontece? Quando a gente resfria, a quantidade de sal que está dissolvido, ela diminui porque a solubilidade dele diminui. Ela vai de 70 gramas para 100 gramas de sal, para cada 100 gramas de água, né? Então, ou seja, a quantidade que eu vou ter de cloreto de amônio aqui, no segundo frasco, é menor que está dissolvida, porque o resto do cloreto de amônio, ele vai estar aqui como corpo de chão, tá? Ele vai estar aqui cristalizado, beleza? Tá, então vamos pensar o seguinte, vamos pensar quanto de sal que a gente tem ali, tá? O problema da questão é o seguinte, né? Ele dá a massa da solução, gente, a massa da solução. Ele não dá qual é a massa de solvente que a gente tem aqui, ele dá a massa da solução. E aí a gente precisa lembrar que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, como que a gente pode fazer para a gente descobrir quanto de soluto que a gente tem? Vamos lá, vou fazer de outra cor aqui, peraí. Pronto, eu vou fazer o cálculo aqui, mais aqui embaixo. Então é o seguinte, olha só. Se eu pegar 70 gramas de sal, a 90 graus Celsius, a gente consegue dissolver em 100 gramas de água, né? Só que se eu quiser fazer uma relação com a massa da solução, eu posso somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, 70 gramas de sal, que é o soluto, com 100 gramas de solvente, tá? Que é a água. Então, aqui vai dar 170 gramas de solução, tá? Então, aqui eu fiz uma relação entre soluto e solução, que é o que a gente precisa. Por quê? Porque a gente tem qual é a massa da solução onde ele está dissolvendo, né? Que é 1.360 gramas de solução. Ok, vamos lá. Isso daqui vai dar x. E aí, x é igual... Bom, vamos fazer essa conta. Então, vai ser 70 vezes 1.360 dividido por 170. Dá 560, ou seja, a gente tem 560 gramas do sal, tá? Então é o seguinte, ó, a gente vai ter aqui 560 gramas de sal. Se a massa da solução é 1.360 e eu tenho 560 gramas de sal, significa que os restantes 800 gramas são de água, tá? Já que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente.
Tá? O que vai acontecer, né, aqui nesse outro recipiente depois do resfriamento? A massa de água, ela continua sendo a mesma, ela não vai se alterar no resfriamento, eu continuo tendo 800 gramas de água aqui, tá? E a massa de sal? A massa de sal, ela também não vai se alterar, eu continuo tendo 560 gramas de sal, só que agora tem um detalhe, né? Uma parte desse sal, que eu vou chamar de M1, está dissolvida, tá? E a outra parte desse sal, que eu vou chamar de M2, ela está cristalizada. E o que interessa para a gente é quem está cristalizado, tá? É só isso. A massa total do sistema, ela tem que se manter, gente, ela não se altera. A massa total do sistema é 1360, antes e depois, tá? Princípio de conservação de massa, lei de Lavoisier, ok? Ela se conserva. A única coisa que diferencia agora é que a gente vai ter uma parte do sal aqui que vai estar solubilizado, que é essa parte aqui, e a outra parte vai estar cristalizada, que é esse corpo de chão aqui, tá? E aí a gente pode fazer agora a mesma relação. Vamos lá. Ó. Tá, então vamos lá. Então é o seguinte, agora para 50 graus Celsius, ó, vou fazer uma nova regra de 3. Agora, como eu já sei a massa de água, não preciso associar soluto com solução igual a gente fez antes. Eu posso associar soluto com solvente. Então, ó, a 50 graus Celsius a gente consegue dissolver 50 gramas de sal, né, em 100 gramas de água. Nessa solução pós-resfriamento, quanto que a gente tem de água? 800, né? Só que a gente precisou calcular isso no primeiro a 90 graus para poder fazer esse cálculo de agora, tá? Senão, antes a gente não tinha essa massa de água, a gente não sabia, tá? E aí eu consigo calcular aqui, que eu vou chamar isso aqui agora de M1, né? Que é a massa que está dissolvida de sal. Então, o nosso M1, ele vai ser 400 gramas de sal. Então, veja, a quantidade dissolvida de sal diminuiu, né? Então, a gente tem agora 400 gramas. Se a gente tem 400 gramas de sal dissolvidos, isso significa que o M2 vale quanto? É 560, quanto a gente tinha no início, menos 400. Ou seja, a gente vai ter 160 gramas de sal cristalizado, tá? E aí, a primeira parte desse exercício, a gente já fez. A gente achou qual é a massa de sal cristalizada. Agora, a gente precisa calcular, né, qual é a molaridade ali da solução final, tá? Eu vou mudar de slide agora, beleza? A gente continua aqui com o exercício, mas olha só, vamos lá. Eu vou colocar as informações aqui. Então, a gente tem, ó, 160 gramas de sal cristalizado. Beleza. Bom, aí ele vai pegar esses 160 gramas e vai dissolver em 1 litro, tá? Então, vamos lá. A gente tem... Opa, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Eu tô pegando agora, ó. A gente está pegando essa solução a 50 graus Celsius. Então, ela está a 50 graus Celsius. E a 50 graus Celsius, a gente sabe que a solubilidade é 50 gramas de sal, né? Para 100 gramas de água, tá? Ou seja, se eu tiver 1000 gramas de água, que seria 1 litro, né? De água, né? Eu conseguiria dissolver 500 gramas de sal, tá? Então, 160 com certeza vão se dissolver. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 1 litro de solução. Esse volume, ele é praticamente o volume do próprio solvente, tá? Bom, vamos lá. E aí, a gente tem aqui esses 160 gramas de sal que estão dissolvidos aqui. Então, aqui a gente tem 160 gramas de sal. Ok. Beleza, só que ele quer saber a molaridade, né? Então, primeiro, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que transformar essa massa aqui de cloreto de amônio, né, em número de mols, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço o cálculo?
né? Eu uso a massa molar, ele deu ali em cima pra gente, então a gente sabe que 1 mol de cloreto de amônio, então NH4Cl. Para esse exercício não precisava saber a fórmula, até porque ele deu a massa molar pra gente, né? Se ele não desse, aí a gente ia precisar saber. E a gente tem quanto de sal dissolvido agora? 160 gramas, tá? E aí eu quero saber o número de mols, que eu vou chamar de Y. E aí Y vai ser igual a, vamos ver, 160 dividido por 53,5. Isso aqui vai dar aproximadamente, dá 2,99, tá? Então, deu aproximadamente 3 mols de cloreto de amônio, tá? Beleza. Então, significa que a gente tem o quê? Esses 160 gramas equivalem a 3 mols. Só que esses 3 mols, eles não estão presentes em 1 litro de solução, ou seja, a concentração, ela é exatamente 3 mols por litro, tá? Então, aqui a gente vai só formalizar a nossa resposta. Então, a concentração de cloreto de amônio é de 3 mol por litro, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela atenção. Até mais.